E a gente teve um boom muito forte nessa época aí, porque, por exemplo, eu sou de 93. Eu tenho recordações muito claras na minha cabeça de meus 7, 8, 10 anos de idade. Domingo de manhã indo comprar pão com meu pai, beat soccer comendo, essa geração que você falou. Neném, Benjamin, Júnior Negrão, você. Mais pra frente teve o Buru. E teve um boom muito grande do futebol de areia, do beat soccer. Era muito passava bastante, as pessoas tinham um engajamento legal. Por que essa modalidade ela deu um boom muito grande e depois ela meio que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo? Qual a tua visão de um ex-atleta? Assim, 94, infelizmente, a gente teve a morte do Senna, então ficou um vazio na televisão, né? E o povo brasileiro também teve um vazio. Querendo ou não, o maior ídolo, talvez, o maior ídolo brasileiro faleceu. Todo domingo de manhã ele dava alegria para o povo brasileiro. Então ficou uma lacuna ali, ficou um vazio. O vôlei veio muito forte naquela época. E chega uma modalidade nova, com ex-atletas, com alguns garotos que nunca tinham ouvido falar, as pessoas nunca tinham ouvido falar, e deram um espetáculo. Eu acho que uniu o Júnior, não só o Júnior, o Edinho, mas eu acho que mais o Júnior, o Cláudio Adão, eles uniram uma galera que deu certo, sabe? Uniu o útil ao agradável. Então eles já sabiam jogar na areia, com a galera que era da areia, e aí surgiu o espetáculo. Porque além de vencer, a gente dava o espetáculo. E vamos ser francos, de 94 até 96, início de 97, era um jogo mais lento, com ex-atletas de outros países, ex-jogadores, poucos atletas oriundos da areia nos outros países. Então, teoricamente, era mais fácil para o Brasil, porque além dos nossos ex-jogadores já jogarem pra caramba na areia, a gente entrava e fazia, porra, todo mundo novinho, era uma fumaça que, coitado dos caras. Em 97 em diante, os caras começaram a pegar os garotos novos, começaram a fazer uma reformulação, foi muito legal, foi quando o beat soccer subiu. E a gente conseguia dar pontos, porra, de 45 pontos no sábado, no domingo. Arenas, porra, sábado à noite, 8 horas da noite, a fila já era gigantesca. Quer dizer, virou uma febre. Que eu falo assim, eu me espanto até hoje ser reconhecido do jeito que eu sou reconhecido. Não pelo que mas eu acho que ficou muito marcada a minha geração, sabe? O espetáculo que a gente dava e por poder jogar praticamente um domingo sim, um domingo não na televisão. Então isso marca uma pessoa, uma fisionomia. Então acho que isso marcou muito. E a gente deu muito certo. Em 10 anos a gente chegou na FIFA. Então em 2004 a gente chegou na FIFA. Então eu achei que o esporte ia decolar. Só que aí tem problemas de gestão, tem problemas de não, talvez não querer o desenvolvimento da modalidade, querer só a parte financeira momentânea. Então isso atrapalhou muito. A gente começou ao contrário, né? A gente não começou com os clubes para chegar na seleção brasileira. A gente começou com a seleção brasileira para chegar nos clubes. Então isso também atrapalhou um pouco o processo. Mas a gestão, sabe, é muita coisa errada na modalidade que a minha mulher fala assim, ó, não fica falando muito não, que parece que sempre é negativo. Mas não é, porque eu vivi desde o início. Eu sei o que eu posso falar, eu convivi até 2019, eu vi tudo o que acontecia. Então, algumas páginas, a gente estava comentando lá fora, Uhum. questionam por que eu sumi, por que eu tô fora, por que eu abandonei. Porque cansa uma hora, sabe? Você bater em ponta de faca. Você vê um esporte tão fabuloso, cara. Chegar no topo, depois cair assim drasticamente e agora tá remando, tá tentando algo mais. Mas não concordo com a atual gestão, não concordo com. São meus amigos, tá? Eu ajudei a colocar eles onde estão, mas eu acho que eles poderiam estarem fazendo algo melhor, sabe? Não vou passar o pano na cabeça deles. Não tem como fazer isso. Mas não tem como comparar também com outras gestões que foram péssimas para a modalidade. Então isso fez com que o esporte subisse, caísse e agora tá boiando. Entendeu? A gente espera que melhore. A minha saída não é porque eu não quero estar presente, é porque eu dei uma cansada também e tenho que seguir minha vida, eu tenho que viver. Sabe? O beat soccer não dá dinheiro assim para como as pessoas acham, sabe? Para quem joga para um alto nível, quem joga na Europa hoje por conta do euro, que aí você bota vezes 5 vezes 6 o cara volta com dinheiro legal. Mas a maioria não. Então tem que correr atrás de outras coisas. Eu parei de jogar, resolvi correr atrás da minha vida e seguir minha vida, entendeu? Fora do beat soccer, até por não concordar com várias coisas que acontecem na modalidade.
E tu teve um gap, se eu não me engano, de 4 anos, né, ausente da seleção. 5 anos ausente da seleção brasileira. E mesmo assim, tu é um dos maiores artilheiros da seleção. E eu até vi uma matéria que tinha uma brincadeira de, pô, se você tivesse jogado esse período fora, poderia ter sido o maior artilheiro. Tu se arrepende dessa ausência da seleção? Ontem mesmo eu estava falando com os amigos sobre isso, cara. A gente estava falando. Eu acho que é tudo no tempo de Deus, sabe? Eu não sou um cara de ficar falando de Deus. Eu sou católico, respeito a religião de cada um. Mas eu acredito muito assim no tempo de Deus. Se você botar no papel, eu fiquei 5 anos fora da seleção, de 2006 até 2011. Se me perguntam, se arrepende pelo que você fez? Muitas pessoas não sabem o que aconteceu. Houve uma traição ali. Me arrependo? Não. Eu achei que era certo. Quem tem que se arrepender é quem me traiu. Eu fiz o que era o correto. Eu tentei ajudar. Eu poderia muito bem, como você falou ali, pensar só em mim, sabe? Penso em mim, vou fazer meus contratos, vou fazer minhas coisas e vamos que vamos. Eu estava ali, tinha acabado de ser eleito o melhor jogador do mundo na época. Estava bem, mas sempre brigando pelos meus companheiros, alguns companheiros. Eu perdi jogos na seleção, poderia ter feito mais gols, estava em grande forma, poderia ter ganho mais 1 ou 2 vezes o melhor jogador do mundo, poderia ser o maior, sei lá, alguma coisa a mais, ter mais títulos, ou não. Eu sempre penso assim, ou não. Eu poderia ter tido uma coisa pior, poderia ter me machucado, poderia ter ficado 4 anos por causa de uma lesão, não sei. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então eu prefiro falar assim, pô, como é que foi o pós? Como é que foi o antes e o pós? O antes foi maravilhoso. O pós, pô, foi sensacional. Olha como é que tá a minha vida hoje. Então, eu vou reclamar de quê? Eu acho que era para ser assim, sabe? Ah, tu poderia ter sido unanimidade. Tu poderia ter ganho 5, 6 vezes o melhor do mundo. Poderia, mas poderia não ter ganho nada também. Os caras poderiam ter me atropelado. Sabe, o Brasil poderia ter caído, poderia ter perdido tudo. E aí? Não vou ficar supondo, não vou ficar chorando por conta do que aconteceu. Se me magoa, também não. Me dá um pouco de decepção das pessoas que fizeram isso comigo, porque eram meus amigos. Mas tudo que eu fiz, pô, foi com total consciência, faria de novo, sabe? Porque eu fui criado para ser assim, sabe? Fazer o certo. Não tem meio termo na minha vida. O certo é o certo, errado é errado. Ah, não tem um meio. Não, não tem. Porque uma hora vai ser cobrado. E eu acho que, poxa, minha vida foi sensacional, cara. Eu voltei para a seleção brasileira, aí fui jogar fora. Nesse meio tempo, eu não fiquei parado, eu abri porta no exterior, eu fui para a Itália, da Itália eu fui para a Rússia, onde eu voltei para a seleção brasileira com o mesmo técnico que supostamente não me convocou durante 5 anos. Ele ainda era o treinador, ele me convocou, tive uma reunião com ele, Júnior Negão, Bueno e eu. E a única coisa que eu pedi para ele foi se eu estivesse jogando, porque tinha mudado a presidência da confederação. Saiu a empresa que comandava, que foi uma das responsáveis que me tirou, e entrou uma que foi eleita, né? E eles abriram a porta para mim, mas eu não queria voltar com o meu nome. Eu não queria voltar, o Jorginho tem que ser como... Não, porque eu não ia ter moral com os jogadores, eu não ia ter o respeito dos jogadores. A única coisa que eu pedi para o treinador foi, se eu jogar bem, a porta está aberta, não vai ter sacanagem, você vai me convocar?